capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler até o versículo 18. A minha Bíblia está na nova versão Almeida. Pode ser um pouquinho diferente da que está aí, mas o sentido é o mesmo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 18 nós vamos ler. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense essa sua serva que esta sua serva é ímpar. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Amém? Feche os teus olhos. Pai, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor trabalha com o tempo. E o Senhor é o Deus do processo. O Senhor está no meio do processo. E obrigada porque o Senhor não se esquece dos mínimos detalhes. E que a Tua promessa, Senhor, o Senhor não deixa de cumprir. Pai, eu peço, Senhor, neste momento que o Senhor ministre em cada coração aqui, Pai. Eu não conheço as pessoas que estão aqui. A maioria delas eu não sei o que passa, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor colhe as lágrimas ali onde ninguém vê. O Senhor enxuga essas lágrimas, Senhor.
E eu creio que hoje o Senhor dará resposta a muitos corações aqui nessa noite. Eu peço que o teu nome seja glorificado, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Primeira vez, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Amém? E eu me incluo nessa pela primeira vez. E como eu sou grata ao Senhor por isso. Essa história que eu acabei de narrar aqui para você é uma história muito conhecida. Se falhar aqui, eu vou trocar, tá, gente? O pessoal de casa é normal, é ao vivo. É uma história muito conhecida, a história de Ana. Por muitas e muitas vezes eu li essa história e eu tive duas reações diante dela. A primeira, eu chorei muito. A segunda, eu fiquei com raiva de Ana. E eu fiquei com raiva de Deus também, confesso. Uau! Uma pastora falando que ficou assim, é para você ver que eu e você somos tão humanas. E que muitas vezes a gente não entende o processo de Deus. Mas uma coisa eu quero te falar. Deus está no processo. Deus está no seu processo. Ana, ela era uma mulher que era muito amada pelo seu marido. Isso me ministrou no meu coração, porque eu posso dizer para você que eu também sou muito amada pelo meu marido, graças a Deus. E se não fosse ele, eu não estaria aqui contando para você essa história. Porque Deus usou muitas vezes esse que todo mundo chama de pastor Elber e eu chamo de Mósio, para me ajudar a me erguer e a falar, vamos, continua. Ana, ela tinha o amor do seu esposo. E a Bíblia conta, não sou eu que estou falando, que todos os anos ela ia até o tabernáculo, ou seja, ela ia à igreja oficial da época. Ela não deixava de ir à igreja. Guarde muito bem essa informação. Obrigada. Eu começo a aprender muito com Ana. Mas uma das coisas que eu tive que aprender com Ana é que eu seria uma Ana desse século. No ano de 2008, nós casamos. Eu casei com um belo rapaz. Só porque eu ia fazer uma piada, falhou. Vamos fazer. Nós dois magrinhos. Agora não estamos tanto, mas já fomos melhores. 2008 casamos. E como todo casamento novo, nós esperamos curtir um pouquinho o casamento. E aí, depois de 2 anos de casado, nós decidimos aumentar a família. Faça as suas contas. 2008. Nós estamos em 2021. 2 anos depois, 2010, eu vou trocar, que é melhor, eu acho. Desculpa, irmãos. A gente vai vencer. A partir de 2010 começou uma jornada. Uma jornada onde a Karina precisou se encontrar em Deus e conhecer o Deus a quem ela canta, a quem ela fala, a quem ela prega, o Deus a quem ela serve. Nós começamos ali a tentar engravidar e aparentemente tudo ia bem, até aparecer uns pequenos cistos, o que teoricamente é normal na vida de qualquer mulher, segundo os médicos. Praticamente todas as mulheres têm cistos. Então não seria um impeditivo para engravidar. Hoje é Dia das Mães, então eu aproveitei para incluir essa história. Que há muitas vezes a gente conhece só um pouquinho dela. E a gente não imagina como é por detrás de uma mulher estéril.
E com o passar do tempo, e muitos exames. Muitos exames. Esses tempos atrás, a gente estava fazendo uma limpeza lá em casa e eu encontrei os meus exames. Deu um calhamaço de exames que eu fiz no decorrer dos anos. Todos os tipos de exames que você possa imaginar e o que você não imagina, eu fiz. Entre eles, muitas e muitas vezes, eu fiz o famoso beta. Para quem não sabe, o teste de gravidez. No começo, assim como qualquer pessoa, era uma expectativa aquele teste. Eu fazia aquele teste e falava, agora vai. Agora vai. Negativo. No começo, ok, vamos seguindo, tá tudo bem. Passaram-se um tempo, e aí veio o primeiro susto. A médica olhou e falou assim, olha, eu estou vendo uma bola muito grande no seu útero, e eu preciso saber o que é isso, urgente. E eu falei, ok, vamos lá, né? E quando eu entrava de novo, eu fazia os exames, ela falou, não, agora não parece mais uma bola, parece que são várias, e não sei o quê. O resultado final disso foi que eu precisei passar por uma cirurgia. A primeira cirurgia que eu fiz ocorreu em 7 de janeiro de 2013. São datas que marcam a gente. Eu me lembro que era uma cirurgia até que simples. Eu precisava internar naquele dia e já sairia naquele dia. A médica que me atendia na época falou assim, olha, eu não faço essa cirurgia. Você vai ter que procurar um médico para fazer. Você imagina sair com essa bomba na mão e o médico que te acompanha não faz isso. Aí, eu procurei um médico muito, né? Existem profissionais e profissionais, não é mesmo? E aqui vai uma dica, você cristão, seja o melhor profissional da sua área que você puder ser. Glorifique o Senhor onde Deus te colocou, no seu trabalho. Seja o melhor, porque você não sabe quem está diante de você. Você não sabe o processo que essa pessoa está passando. E era um médico muito bruto. Eu me lembro que ele, a gente vai operar, você vai embora e está tudo certo. Ele me operou de manhãzinha, umas 10 horas da manhã. E ele, 10 horas da manhã, assinou minha alta. Eu fui embora às 7 horas da noite. Me levantaram de todos os jeitos, eu tomei hack. Quem já tomou hack sabe que não é bem assim que funciona. Me levantaram de todos os jeitos, porque eu precisava sair 7 horas, porque o médico já tinha me liberado. Ok, passou aquela cirurgia. Ele falou assim, eu limpei tudo, tá tudo certo agora. Eu falei, ok. 3 dias depois, eu comecei a sentir uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que nenhum remédio adiantava. Me deram Novalgina na veia e desceu como água. E eu descobri depois que o procedimento tinha sido feito nas pressas e que eu precisaria voltar para tomar muito soro para ver se resolveria esse problema. Com a graça de Deus, resolvemos. Mas eu lembro até hoje a anestesista dizendo, olha, você vai passar por muito tempo sentindo essa dor de cabeça. E toda vez que você sentir, ou você toma um remédio ou você deita. É isso que vai resolver. E eu passei por esse momento. Toda vez que eu sentia dor de cabeça, não era a dor de cabeça que todo mundo está acostumado a sentir. Eu tinha que deitar, porque senão não passava. Nenhum remédio passava. A vida de uma pessoa estéril, e aí você vai falar assim, ok, eu não sou mulher, para que é essa palavra? Às vezes você é estéril de sonhos, às vezes você é estéril de processos na sua vida, não necessariamente de filhos. E a vida de uma pessoa estéril é uma vida seca, não é mesmo?
E eu olho de novo, voltando para a história de Ana, eu vou cruzar, vou fazer um paralelo aqui, porque eu não gosto muito de ficar só nas minhas histórias, quando estou pregando. Ela encontra algumas pessoas no meio do caminho. Ela tem o marido dela, que a amava. Ela tem uma mulher chamada Penina, que ao contrário de Ana, tinha muitos filhos. Muitas vezes a gente encontra peninas. Não significa que sejam mulheres. Não significa que sejam inimigas. Significa apenas que são usadas para te afetar de um jeito que você não está preparado, não é mesmo? E eu enfrentei muitos disso. Se você me acompanha nas redes sociais, você vê que eu e meu esposo, a gente gostava de viajar, muitas vezes. Aquilo não era só uma diversão, não era só férias. Era o nosso escape. Era o nosso momento de tirar a mente daquele processo todo e esvaziar. Falar, ok, vamos pensar em outra coisa. E eu me lembro de uma vez, eu tinha acabado de voltar de viagem, e uma pessoa entrou no meu Facebook e mandou a seguinte mensagem: você só pensa em viajar? Você não quer ter filhos porque vai prejudicar as suas viagens? Eu olhei a mensagem, olhei para o Elber. Eu falei, Deus, eu sou tua serva. E o Senhor não sabe que eu não estou passando por isso porque eu quero. Eu não escolhi não ter filhos. Eu queria ter filhos, mas eu não posso ter. Por que as pessoas não podem entender isso? No meio do processo, às vezes as lágrimas vão rolar. E eu vou te falar uma coisa, não é fraqueza você deixar suas lágrimas rolar. Tem muita gente sofrendo com ansiedade, tem muita gente sofrendo com depressão, porque foi ensinado que você tem que ser forte, que você tem que ser isso, que você... Meu irmão, tudo bem, você é humano, você pode chorar, você pode, sabe, sentir, você pode sentir. Você só não pode se abater. Você só não pode se entregar para essa dor. Um tempo depois dessa cirurgia, novamente, novos exames. E eu me lembro de um que eu fiz, eu não sei o nome porque é muito gigante o nome desse exame. Eu só sei que eu posso te dizer, mulher nenhuma merece passar por esse exame. Eu me lembro de ter entrado numa sala muito grande, e no meio tem uma maca, e uma baita de uma máquina ligada nessa máquina. E eu olhei assim, eu falei, o que eu faço aqui? E eles colocam uma agulha, né, entre você. O médico sai da sala e te deixa ali sozinha naquela máquina, e ele começa a fazer umas coisas, e ele, lá de dentro de uma salinha, ele fala assim, olha, eu quero que você levante com isso, e você se movimente na sala, com esse aparelho ligado em você, nas partes íntimas das mulheres. Então, você vai entrando e andando para lá e para cá com isso. Após esse exame, ele falou assim, você vai para uma sala e você vai deitar, porque você vai sentir dor. E eu disse, ok. Eu saí da sala de cadeira de rodas e fui para uma salinha reservada. Quando eu deitei na maca, eu só me lembro daquela dor. Eu gritava, eu chorava, eu fiquei desesperada, porque eu senti muita dor. Muita dor. Aí o Elber chegou, me ajudou a caminhar para sair da clínica. E eu me lembro que no meio do caminho eu falava, Senhor, por quê? Por quê? Todo processo é difícil, mas esse daqui foi demais. O que eu não esperava é que o resultado seria pior. Quando eu fui com o resultado na médica, ela olhou bem séria e bem seca. Ela disse assim, o seguinte: uma de suas trompas é totalmente obstruída, não vai passar nada por ela. A outra é parcialmente obstruída. Ou seja, uma mulher sadia, uma mulher normal, tem 12%
no ano inteiro, ou seja, 1% por mês, para engravidar. Você, se der certo, vai ser 5% de chance. Eu não tenho nada para fazer. Se você quiser, eu posso te indicar uma clínica de fertilização in vitro. E aí você vai. Quando ela disse isso, eu me lembro que eu estava sozinha e eu precisava pegar o metrô para encontrar o Elber na Brigadeiro. Eu lembro que eu peguei a linha verde, acho que a maioria das pessoas conhece aqui. E eu me lembro que no meio do caminho eu só pedi, Senhor, não me deixa, porque eu vou desmoronar aqui agora. E que quando eu saí da estação estava chovendo. Eu só não sei se estava chovendo mais fora ou se estava chovendo mais dentro do guarda-chuva, porque ali eu desmontei. Eu desmoronei. Me desculpe a emoção, mas quando eu lembro dessas coisas, eu não consigo ter outra reação. Mas uma das coisas que eu posso glorificar o Senhor é que nos momentos mais sombrios que eu passei, Deus não deixou de ser Deus. Às vezes eu estava aqui e eu me lembro que na semana que eu recebi esse diagnóstico, só a minha irmã e o Elber sabia, porque minha irmã pegava carro com a gente. E eu lembro que eu estava aqui cantando como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes eu já fiz isso. Louvando o Senhor. Uma irmã falou assim, como que você consegue? Eu vou te falar, eu não sei também. Não tem segredo nenhum, a não ser confiar em Deus. Eu estava aqui cantando, e eu me lembro que a Elzinha, se a Elzinha estiver assistindo, Deus abençoe sua vida, Elzinha, subiu ali e falou assim, você não é estéril, você vai gerar, porque não é o homem que fala, sou eu que falo. E ela me deu um abraço, e aquele abraço foi tão forte. Como eu precisava disso. E aqui vai uma dica para você. Se Deus te mandar fazer, faça. Não olhe para as circunstâncias. Faça. Se Deus te mandar dar um abraço em alguém, vá lá e dê. Se Deus te mandar falar, tenha certeza que é Ele que está mandando e vai lá e fale. Porque muitas vezes eu estava aqui precisando de um abraço e o Senhor me trouxe alguém para me abraçar. Depois dessa cirurgia, passei um tempo sem ir ao médico. As pessoas que me acompanham mais pertinho sabem como eu tinha medo de ir ao médico. Mudamos de médico. E aí, quando muda de médico, ele pede todos os exames novamente. E a minha tortura, eu tive que refazer todos os exames. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente olha essas histórias da Bíblia e a gente fala, nossa, como Ana foi fraca, né? De orar ao Senhor assim, de não comer, não se vestir. Meu irmão, quando você está passando num processo, você realmente é fraco. E se não for Deus na sua vida, vai ser difícil. No início de 2017, eu precisei refazer os exames. E mais uma vez, alegremente, eu fui lá, no meu médico. Na realidade, assim, no dia do exame, eu me lembro até hoje, até comentei com as meninas, falei, nossa, não dou sorte, porque eu fui fazer o exame, a enfermeira, a médica que foi fazer o exame em mim, falou assim, tá vendo isso aqui? Virou com tudo. É um cisto, fala com o seu médico. Eu me lembro que eu olhei assim, na tela, eu só vi preto. Eu falei, tá bom. Só estou vendo preto, não estou enxergando nada, então tá tudo certo. E aí eu levei para o meu médico e ele disse, Cá, a gente vai precisar fazer uma cirurgia mais urgente possível. Porque você está com um cisto tão grande que eu não sei a proporção desse cisto. Eu não sei o que se passa dentro de você. E eu preciso correr com isso, porque você corre risco de perder seu ovário, de perder seu útero. Eu não sei. E a alegria da Karina
Ontem fez 4 anos disso. Um dia após o meu aniversário, em 2017, eu estava entrando na cirurgia, minha segunda cirurgia. Eu me lembro que naquele ano eu tinha a esperança de comemorar 30 anos. É uma data marcante para todo mundo. E eu falava, eu queria fazer uma festa e tudo mais. Mas naquele dia eu não tive forças para fazer absolutamente nada. Porque eu sabia que no dia seguinte eu passaria por uma cirurgia, onde eu não sabia o que ia acontecer. Mas Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas. Eu me lembro que quando eu estava no pré-operatório, eu ouvi de longe uma enfermeira cantando: Mestre, eu preciso de um milagre. Renova minha vida, meu estado. Não virei meme, ô glória. Faz tempo que eu não vejo a luz dos dias. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E eu sabia que naquele momento Deus estava comigo. E ao sair eu disse: Deus, se o Senhor estiver comigo, então tudo vai bem. Muitas vezes em nossas batalhas, em nossas lutas, a primeira coisa que a gente faz é deixar Deus. A primeira coisa que nós fazemos é reclamar e questionar. E eu muitas vezes fiz isso, viu? Eu não me alegro disso. Muitas vezes eu questionei o Senhor. Muitas vezes eu falei: Senhor, eu quero que isso aconteça até o ano tal, o dia tal. Porque se não acontecer, eu não vou te louvar mais, Senhor. Se você está passando por um processo difícil, meu irmão, e se tem um lugar que você não deve sair de jeito maneira, é da presença de Deus. Eu posso te garantir que é o melhor lugar para você estar, é com Deus, é na presença de Deus. Eu passei por aquela cirurgia e eu me lembro do médico me acordando, falando: eu não precisei tirar nada seu, eu tirei só o cisto. Mas suas trompas estão ali, seu ovário está ali, seu útero está ali. Está tudo bem. 2017. O momento de espera nem sempre é calmo. A gente olha para Ana, e Ana ia todos os anos à casa do Senhor, adorar o Senhor, buscar o Senhor. Se tem algo que você pode fazer, que pode mudar a sua vida, é adorar o Senhor, independentemente do tempo, independentemente do que está acontecendo. O Senhor é a rocha eterna, Ele é fiel, Ele cumpre. E Ele não te deixa. E com isso eu aprendo uma coisa, na realidade 3. Primeiro, no seu tempo de espera, não duvide de se lançar nos braços do Pai. Não tem abraço melhor do que os braços de Deus. Não sou eu que posso tirar a sua dor. Não é o pastor que tira a sua dor. Tinha dias que ninguém conseguia me consolar. Mas eu lembro que nesses dias eu dobrava meu joelho. E eu estava como Ana. Não saía uma palavra. Mas quando eu levantava, o conforto estava no meu coração. A paz estava dentro de mim. Segundo lugar que eu aprendo com Ana, que eu aprendi com Ana: não fuja da igreja. Hoje em dia a gente ouve muito disso, né? Eu sou igreja. Eu não preciso ir à igreja. Eu sou a igreja. Eu vou te falar uma coisa. Se eu estou aqui em pé, é porque eu estava dentro da igreja, sendo sustentado por muitos de vocês em oração. Muitos de vocês fazem parte do meu milagre. Muitos. Não deixe de pertencer a uma comunidade. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã?
Porque aqui não é lugar só da gente olhar e ver vocês bonitinhos, todo mundo vestido bonitinho, não. Aqui é o lugar onde você vai encontrar pessoas tão imperfeitas quanto você, mas que te sustenta na palma da mão, que te levanta e fala: eu estou com você, vamos orar junto. Quantas vezes eu entrei por essa porta e eu não tinha forças para cantar, para falar, mas eu olhava para cada um, irmãos e irmãs que falavam: eu estou orando com você. E eu sentia a força de Deus vindo através da comunhão dos santos. Não fuja da igreja, fique na igreja. Nós erramos, somos pessoas, mas somos pessoas que estamos buscando o mesmo fim: Cristo, Jesus. Em terceiro lugar, não menospreze seu choro, não menospreze sua dor. Ana, ela mesmo angustiada, ela estava ali aos pés do Senhor. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, você é muito fraca por estar chorando. Ah, mas é só um filho. Meu, você viaja. Você tem marido, você tem carro, você tem isso, você tem um bom emprego. Para de chorar, você está sendo fraca. E muitas vezes eu me enganei e amargurei o meu coração por isso, porque eu não chorava, eu tinha que ser forte. Você está demonstrando que você não confia em Deus. Existe uma pessoa que habitou aqui nessa terra, e no momento mais difícil que ele viveu, ele chorou tão forte, que o seu suor se transformou em sangue. E sabe o que ele disse? Ele não disse assim: eu sou forte, Deus, pode vir, pode vir. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se até ele fez isso. Mas sabe o que é o mais impressionante? É que ele nos ensina a como dirigir ao Pai. A gente pode sim falar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, está difícil, está doendo, está apertado. Pai, eu estou até pensando em desistir. E aí ele continua ensinando: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Homens de dor, ele sabe o que é padecer. É o que está escrito lá em Isaías 53:3. Jesus, ele olha para você e ele te vê por completo. Jesus, ele sabe quando você não está bem, ele se identifica com a sua dor. Muitas vezes a gente ouve a pregação, a gente ouve as pessoas falando e a gente pensa num Jesus tão distante. A gente pensa que Jesus só se importa com a nossa, o nosso oba, com a nossa alegria, mas Jesus se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu momento triste, Ele se importa em todos os momentos da sua vida, e Ele fala para você: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Muitas vezes a gente ouve Jesus e a gente fala: Jesus, Ele não se importa comigo. Ele se importa sim. Ele se importa sim. Ele sabe o que é padecer. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala isso. Ele sabe o que é sofrer. Ele se compadece, Ele se identifica comigo e com você. Ana também encontrou uma pessoa, um certo Eli. Eli era como se fosse o pastor da época. Às vezes a gente olha Eli, a gente julga Eli. Nossa, mas Eli foi tão grosso com a Ana, né? Falou que ela estava embriagada. Mas, rapidinho aqui, o contexto da época levava Eli a pensar isso. Porque Israel estava totalmente corrompido. Quem eram os sacerdotes de lá eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E esses filhos, eles eram terríveis, terríveis. Eles eram pastores ruins, vamos dizer assim. E eles levavam mulheres para se prostituírem dentro da casa de Deus. E o costume da época
era de que as pessoas chegassem na igreja e louvassem ou orassem alto, com voz alta. Né? Você tinha que chegar na igreja e falar: Senhor, meu Deus, eu te louvo. É por isso também que Jesus, mais para frente, ele fala sobre uma parábola. Ele compara uma parábola de um pecador que se humilhou e de um doutor da lei que achou que estava abafando. Era esse contexto que Ana estava, de um Israel decaído. Mas Ana não se importou com isso. Ela chorou aos pés de Deus. Ela conhecia o Deus a quem ela servia. E muitas vezes você vai precisar adorar o Senhor, mesmo com o coração fraco, mesmo com a sua mente fraca, enfraquecida. E aí a gente precisa lembrar de Paulo. Na minha fraqueza é que o Senhor se faz forte. É quando eu sou fraco, então Ele é forte. Como eu consegui? Porque Ele é forte. Porque eu confiei nele. No começo do ano, quer dizer, no começo de dezembro de 2019, eu já estou acabando, viu? Eu tive que reduzir 10 anos nisso, aqui na pregação. Então, corri. No começo de dezembro de 2019, eu fui fazer novamente uns exames. Eu estava fugindo desses exames, eu me lembro muito bem disso. E aí a Esté falou para mim: você vai fazer esses exames. E eu fui. E eu me lembro que novamente a médica falou assim: você está com cisto. Apenas isso. Mas diferente das outras vezes, naquele dia, quando ela falou: você está com cisto, eu senti uma paz tão grande no meu coração que eu não sei explicar direito. Eu sei que ela veio de Deus. Era dezembro de 2019. Mais ou menos lá para o dia 8. No dia 18, mais ou menos isso, eu estava voltando com o Elber e o Elber estava muito triste. E eu disse assim: tá tudo bem? Ele tinha ido no médico dele também. E eu disse: tá tudo bem? Como foi o médico hoje? Ele falou assim: Karen, eu vou precisar fazer uma cirurgia também. Porque se eu não fizer essa cirurgia, eu não vou conseguir te dar filhos. Eu já não teria como. E ele tinha acabado de receber a notícia de que ele também não conseguiria dar filhos. Era dia 18 de dezembro de 2019. Se fosse a Karina lá do início, ela já ia olhar e falar: o senhor está de brincadeira. Tá de sacanagem. Porque a Karina lá do início tinha que aprender ainda. Mas naquele dia eu olhei para ele e falei: tá tudo bem. Se o Senhor fizer, Ele vai ser Deus e vai ser glorificado. E se Ele não fizer, ok. E mais uma vez, a paz reinou dentro de mim. Era dia 18. No final do ano, a gente tem o costume de ir para os meus pais passar o ano novo lá. Chegou no sábado, dia 26. Dia 28. Estou trocando as datas já. Dia 28 de dezembro de 2019, a gente acordou, bora para São José do Rio Preto. Quem conhece São José do Rio Preto sabe que é umas 5 horas, mais ou menos, de viagem. E eu me lembro que naquele dia eu acordei muito enjoada. Muito enjoada. E eu falei: minha gastrite está atacada. Porque, né, quem tem gastrite está atacada. E chegando na casa da minha mãe, eu falei: nossa, nem comi nada no meio do caminho, porque eu estou enjoada, eu estou me sentindo mal, minha gastrite está atacada. Ela olhou assim para mim e falou: você não está grávida, não? Aí a Karina de antigamente reviveu, falou: para de ser besta, mãe. Lógico que não.
Às vezes Deus faz umas coisas com a gente para provar que Ele é Deus. E que honra nenhuma merece ser dividida, porque a honra é só dele. No dia 2 de janeiro, depois que eu voltei, eu fiquei com a minha mãe falando: você não está grávida, não? O dia inteiro do trabalho. E eu falava: Karina, para de pensar nisso, você já sofreu, está começando o ano de 2020, eu não quero que você comece sofrendo. E eu precisei ir na farmácia naquele dia para comprar algumas coisas, e eu passei na fileira que tinha exames de gravidez, né? O teste de gravidez de farmácia. E eu olhei aquilo e eu falei: eu vou comprar o mais barato, só para tirar isso da minha cabeça e para provar para minha mãe que ela está errada. Eu falei desse jeito. Cheguei em casa, esperei o Elber ir tomar banho. Falei: eu vou aproveitar e vou fazer esse teste. Eu não vou contar nada, né? Porque senão ele vai se decepcionar. Eu me lembro que eu fiz o teste e eu não tinha vontade de olhar, né? E eu falei: Senhor, eu vou fazer essa oração de todo o meu coração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas se for negativo de novo, eu não vou me abater e eu vou continuar te adorando. Quando eu olhei, tinha 2 tracinhos naquele teste, que significava que Deus se lembrou da Karina. Eu me lembro que eu ficava olhando aquele teste e eu queria contar para alguém, eu queria... né, o pessoal, eu acho tão bonito na internet que o pessoal guarda, faz uma surpresa pro marido e tudo. Eu não queria saber de surpresa nenhuma, gente. Eu fui tentando ligar para minha mãe não atendia, que estava na igreja. Liguei para minha irmã não atendia. Liguei para a Gia, e a Gia atendeu. Eu falei: graças a Deus, alguém atendeu. Eu falei: Gi, olha isso aqui. Aí as duas começou a gritar e a chorar. E eu falava: Senhor, não brinca comigo não, Deus. Não brinca comigo não. A melhor reação, você pode se perguntar isso: como foi a reação do irmão Elber? Foi: o que é isso? Eu falei: é um teste de gravidez. Tá, mas e? Tá dizendo que você vai ser pai. É? Tem certeza? Ele só acreditou quando eu peguei o exame de sangue comprovando que era positivo. Eu não esperava que o meu milagre fosse acontecer quando eu menos esperava. Quando o meu médico tinha dito: olha, eu já vou te mandar de novo para a fila de fertilização. Quando o médico dele disse: se você não fizer essa cirurgia, você não vai engravidar a sua esposa. Foi nessa hora que Deus falou: então agora eu posso trabalhar. E agora eu vou trabalhar. Sabe o que eu aprendi com isso? Você pode receber um não de vários lados. Profissionais podem dizer para você que não tem mais solução. Talvez o seu filho está nas drogas, na prostituição, na depressão profunda, e as pessoas falam não. Mas Deus é especialista em pegar um não e transformar em sim. Deus é especialista em pegar o impossível e transformar no possível, para que o nome dele seja glorificado e que todos saibam que grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor a quem você serve, meu irmão, minha irmã. Tá difícil, tá complicado, continue forte, continue olhando para Cristo, porque grande é o Deus que você serve. Ele não é um Deus do passado, Ele é Deus do presente, do futuro. A última palavra vem dEle. Se Ele falou, confia e vai. No ano mais louco da humanidade, não foi só meu, foi da humanidade, onde tudo estava fechado, eu estava curtindo uma gravidez. No dia 26/8 de 2020, ano de pandemia, olha que lindo. Às 20h30, eu recebi o meu milagre, a Ana. E todos vão te ver quão grande é o meu Deus.
importa o tempo da espera, meu irmão. Não importa o que você está esperando. Creia em Deus, confie em Deus, entrega o seu coração diante do Senhor, derrame as suas lágrimas diante do único que pode fazer o impossível. É seu marido que você quer salvar, confia em Deus. É seu filho que você quer salvar, confia em Deus. É uma doença que você quer ser curada, confia em Deus. Confia em Deus. Ele é grande. É impossível? Ele é especialista em fazer impossível. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Talvez a sua espera seja qualquer outra coisa que não seja um filho. Confie em Deus. Assim como Ele fez com Ana, dando um filho a Ana. Ela entregou Samuel. Ela entregou Samuel para o Senhor. Ela consagrou Samuel. Mas sabe o que aconteceu com Ana? Ela teve mais 5 filhos. Eu não quero ter 5 filhos, tá, Deus? Retira disso. Mas ela teve 5 filhos. Enquanto você espera, viva. Viva. Enquanto você espera, honre e exalte o Senhor. Enquanto você espera, não saia da igreja. Não saia da comunhão. Enquanto você espera, adore o Senhor. Porque Ele é grande. E todos hão de ver quão grande é o seu Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Gostaria de... Gostaria de chamar novamente o pessoal. Acho que a gente pode contar só mais. Enquanto a gente canta, eu não posso pôr as mãos sobre você. Eu não posso te abraçar, infelizmente. Mas nós temos o dono do mundo que pode te abraçar. Aqui minha bênção, gente. Para quem não conhece, essa é a Ana Caroline. Tá com 8 meses. 8 meses. Já corre para cima, para baixo, para cima, engatinhando, tá, gente?